Assistente de acusação. Quem é esse? Bom, se você não me conhece, meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e eu vim aqui falar com você sobre o assistente de acusação. Quem é essa figura no processo penal? Assistente de acusação é um advogado contratado pela família da vítima ou pela própria vítima para que represente os seus interesses no processo penal. Pode ser em qualquer tipo de crime, mas é muito comum e muito bonito de se ver a atuação do assistente de acusação no tribunal do júri, é onde a gente vai falar um pouquinho. O assistente de acusação, ele vem então a intervir quando que ele entra no processo. Ele pode entrar a qualquer momento antes da sentença transitada em julgado. Então, às vezes, o assistente de acusação pode ser contratado para acompanhar desde a fase de inquérito, como também na fase de recurso. Então, cabe à família da vítima ou à própria vítima escolher ser representada e aí ele entra com pedido de habilitação como assistente do Ministério Público e então vai ser homologado, vai ser aceito então pelo juiz, tá? Ele pode fazer pedidos, ele pode fazer requerimento de diligências, ele pode fazer tudo para complementar a acusação ministerial. Bom, falando sobre o Ministério Público, né, que tem o seu tempo de fala no Tribunal do Júri, o Ministério Público tem 1h30 para falar e depois o advogado fala por 1h30, depois o Ministério Público tem mais 1 hora e depois o advogado tem mais 1 hora. E quando tem o assistente de acusação, o tempo da acusação aumenta? Claro que não. Por questão da paridade de armas, é óbvio que mantém o mesmo tempo para os dois. Então, o Ministério Público vai ter que dividir um pedaço do tempo dele com o assistente de acusação. E isso, em regra, não é tão bem quisto, tá? Então vai caber ao tato do advogado que foi contratado para fazer essa assistência ir lá, conversar, debater, dizer, olha, deixa eu trabalhar então tal tese, ou então me dê X período para que eu faça com ênfase as teses de acusação, me dê um tempo para que eu fale sobre o laudo tal. Então vai caber a eles fazer esse jogral, fazer essa divisão do tempo da tese que vai ser trabalhada. Às vezes fala a mesma coisa, simplesmente enfatiza mais antes dos jurados decidirem. Então é um caminho, é uma estratégia. O promotor pode não deixar o assistente de acusação falar, eu vou falar 100%, você não vai falar nada. Eu nunca vi isso acontecer, entendo que não pode. É um direito, se ele está habilitado, né, se ele já foi recebido no processo pelo juiz, homologada a sua assistência, então não poderia deixar de falar se assim ele quiser. Mas, em regra, não é isso que acontece também. O promotor tem esse tato, esse feeling de não cercear aí o direito da família da vítima ou da própria vítima de ter a sua palavra falada, ouvida no tribunal do júri. E o que é importante que o assistente de acusação faça quando ele entra no processo? Bom, em regra, acontece muito, tá? É raro, mas acontece muito da família contratar um assistente de acusação quando aquele que está sendo acusado tem dinheiro. Então, acontece muito de eu ter muito interesse que a pessoa seja condenada, porque depois eu posso entrar na esfera civil e ser indenizado, certo? Então, o que é importante que o assistente faça? Ele já visando a condenação, para depois conseguir os bens do réu para indenizar a vítima. Então é importante que ele faça o sequestro dos bens do réu logo no início, assim que entrou no processo, já pede isso, bloqueia tudo para que ele não venda nada, para que ele não dilapide o seu patrimônio e o seu cliente depois fique a ver navios. Essa é a ideia de bloquear os bens para que depois, eventualmente, na indenização, seja possível, para você não ganhar e não levar, né? Morrer na praia. Então é importante isso. Renan, mas quanto custa para a família ou para a vítima ter um assistente de acusação? Questão monetária, porque a OAB não vai disponibilizar um advogado para você como assistente de acusação. Vimos aí no caso da Mariana Ferrer que teve um assistente de acusação pela Defensoria Pública, que é um absurdo isso, não faz sentido nenhum a Defensoria, os seus princípios, as suas funções, sua finalidade, se prestar a ser assistente de acusação de uma vítima. Mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos falar quanto custa. Custa o valor da tabela. E quanto que a tabela da OAB diz que é, né, no mínimo? É o mesmo valor de uma defesa. Então, se hoje a tabela da ordem, salvo engano, para um plenário custa R$28 mil um advogado, a tabela da ordem de São Paulo, o assistente de acusação também deve cobrar valor semelhante, tá? Ou mais. Uma curiosidade. O promotor ele pode pedir a absolvição, certo? Porque o promotor promove justiça, né? Então ele vai pedir absolvição quando ele entende que não estão presentes os elementos da acusação para condenação. Ok. O assistente de acusação, depois de ouvir toda a fala da defesa, ele pode em réplica voltar e pedir absolvição também?
Não, não pode. Assistente de acusação não é assistente do Ministério Público, é de acusação. Ele só pode acusar. Ele não pode pedir justiça. Ele não pode pedir absolvição, sob pena de atuar em prejuízo do seu cliente, que é o que a gente chama de patrocínio infiel, e vai responder no processo de ética na ordem dos advogados, se assim ele fizer. Portanto, assistente de acusação é uma figura que não é muito explorada, porque em regra já tem o Ministério Público para fazer a acusação, então por que a família vai gastar com isso? É interessante, porque assim ele tem alguém para dar o feedback do processo, alguém para traduzir os termos jurídicos técnicos do processo para a família, alguém que vai ter paciência em explicar para a família todas as coisas, porque o promotor nem sempre está disponível para ficar ali conversando com a vítima ou com os seus familiares, né? E aí, tendo assistente de acusação, você vai ter uma pessoa capacitada que vai estar ali sendo seus olhos no processo, explicando o que está acontecendo, traduzindo o que está havendo e dando conforto aí à família. E buscando, né, já que a gente chama de vingança privada, né, a vingança institucionalizada, que é a pena, a punição daquele que cometeu um crime, então ele busca isso junto com a família, visando aí pela ótica, pelos olhares, pelos olhos da família dentro do processo. Renan, você faz assistente de acusação? Faço. Eu nasci para defender, mas quando eu sou contratado para acusar, acuso como ninguém, afinal de contas eu sempre estou defendendo, então a gente sabe quais são as artimanhas da acusação e a gente também vai saber jogar do lado de lá de vez em quando, né? É raro, mas acontece também. Perfeito? Se tiverem alguma dúvida sobre assistente de acusação, escreve aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer de responder. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um gostei no vídeo. Comenta aqui pra gente saber seu feedback, compartilha com seus amigos nos grupos de WhatsApp, de Facebook e segue com a gente. Um grande abraço.